E agora vamos falar sobre os níveis hierárquicos de priorização: operacional, tático e estratégico. Quer começar, Jaque? Bora. Então, o que são esses três níveis? Os três níveis hierárquicos, eles trabalham em conjunto para garantir que existe o sucesso e sustentação a longo prazo da empresa. Vocês vão ver sempre que existem diferentes hierarquias dentro de um mesmo segmento. Vamos lá. Primeiro plano é o plano operacional. O operacional é um plano de execução diária para garantir eficiência imediata. Vou traduzir isso. Lô, pode abrir os exemplos, por favor. Então, o que é esse operacional? O operacional, ele está numa fase em que ele vai garantir as boas entregas. As entregas que são base para o produto que aquela empresa oferece, produto ou serviço. Esse nível operacional é o nível considerado mais baixo da hierarquia, onde as atividades diárias e rotineiras são executadas. Então, por exemplo, imagine numa empresa que fabrica sapatos. O nível operacional são as pessoas que fazem as tarefas diárias na linha de produção, que produzem o sapato. Então, corta o couro, tecido, costura, separa a borracha, prepara o solado. A gente está falando do operacional, do time que está lá na fábrica produzindo o que é o produto final, sapato. Qual que é o foco do plano operacional? O foco está na eficiência e na execução precisa das tarefas, tarefas com qualidade. As decisões são geralmente tomadas no curto prazo para garantir que as operações funcionem sem problemas. Então, aqui a gente está falando de um funcionamento operacional, ou seja, a tarefa bem executada para que o produto final seja entregue com qualidade. Agora, vamos falar do plano tático. Plano tático é a coordenação para atingir as metas a médio prazo. Então, sendo mais detalhada, o que é esse plano tático? O plano tático, ele apresenta o nível intermediário, onde as decisões são tomadas para cumprir objetivos de médio prazo e coordenar diferentes partes da organização. Por exemplo, se a gente está falando daquela empresa de sapatos, no nível tático, estaremos olhando para como melhorar a eficiência da produção ao longo do mês, otimizando a cadeia de suprimentos ou ajustando as equipes de trabalho. Então, é aquele time que está olhando para que aquela operação não pare de funcionar, assim como a sua liderança. O que a sua liderança está vendo quando você está lá produzindo a parte mais operacional? Está vendo o que ela pode fazer para que você não perca a operação, para que você não perca a sua atividade de trabalho, otimizar tempo e qualidade. Qual é o foco do plano tático aqui? O foco está na coordenação e na alocação eficaz de recursos para atingir metas a médio prazo. As decisões podem ser mais estratégicas do que as operacionais, mas ainda são orientadas para resultados a curto prazo. No plano estratégico, as decisões de longo prazo para moldar a direção geral da organização. Então, o plano estratégico é o nível mais alto, onde as decisões são tomadas para alcançar os objetivos de longo prazo e moldar o curso geral da empresa. Então, é onde a alta diretoria, a alta gestão, gerência, está olhando para poder identificar qual vai ser o futuro daquela empresa, qual vai ser a projeção para os próximos anos. Esse é o plano estratégico. Por exemplo, no caso da empresa de sapatos, no nível estratégico, as decisões podem envolver a expansão para novos mercados, a introdução de novas linhas de produtos ou adaptação a mudanças nas tendências de moda ao longo dos anos, com foco aqui na visão de longo prazo e na direção geral da empresa. As decisões estratégicas têm impacto significativo e muitas vezes envolvem questões financeiras substanciais e considerações de mercado. Por isso que quando a gente fala que você, dentro de uma empresa, você é uma peça importante diante de todo um cenário, você precisa fazer uma avaliação do cenário como um todo, porque a gente está falando
de uma empresa que precisa performar com você ou sem você. Seja porque ela vai te substituir, ou seja porque você tem um papel imprescindível. E você pode estar em diferentes degraus dessa cadeia, seja no operacional, no tático ou no estratégico. E a partir daí, existem as decisões daquela alta gestão que vão definir o futuro da organização. Então, você entender desse mercado, você entender de onde está inserida essa empresa e a partir desse mercado, qual vai ser o plano de expansão desse mercado, é você identificar as oportunidades e para onde você pode ir pensando na sua carreira. Se você for pensar, por exemplo, então, num plano operacional como se fosse um supermercado. Um supermercado, o operacional é a caixa que fica ali, é o repositor. O tático seria o gerente, que controla tudo, que dá as decisões mais simples. E o estratégico, o dono do negócio. Estou adaptando o exemplo para ficar fácil para vocês visualizarem dentro da estrutura que vocês conhecem hoje. Um outro nível que você também poderia ver seria, por exemplo, uma empresa onde nós temos a parte operacional, com muitos operários, tipo a Vale. Os operários que operam as escavadoras são o operacional. O tático já seria os gerentes deles. E aí, quando a gente pensa, mas Lohana, e se eu sou a assistente do gerente? Tático. Se eu sou o estagiário do gerente? Tático. Mas, Lô, e eu não seria estratégico? Não. Estratégico seriam os donos, aqueles tomadores de decisões que direcionam a carreira. E aí, quando a gente fala, ai, Lô, então, se eu trabalho no marketing, eu sou estratégica? Sim. O marketing toma o direcionamento da empresa. Se eu trabalho no RH, eu sou estratégico? Sim. O RH contrata qualquer área da empresa, então ele é super estratégico. Então, quando você fala sobre ser estratégico nas atividades de pleno para sênior, tem a ver com isso? Não. Você pode ser super estratégico nas suas atividades operacionais. Existem níveis também dentro do operacional. Por exemplo, tem uma caixa que chegou agora, ela é um nível júnior. Ela chegou agora. Agora a caixa, que está ali há mais tempo, 10 anos de experiência, ela é o quê? Ela é sênior. Tem senioridades de tempo, senioridades de conhecimento e senioridade de nível hierárquico mesmo, de cadeia de organograma. Então, você tem que entender e adaptar isso à sua realidade. E por que que nós estamos trazendo isso? Para reforçar o que a Jaque já trouxe aqui, você tem que entender aonde você está ali dentro, para que você não caia na falácia. O que que é falácia? Na mentira que você conta para si mesmo sobre você ser insubstituível. E a gente vai falar tudo sobre ser insubstituível no próximo tópico. É importante você identificar esses planos quando a gente fala desses níveis hierárquicos de operacional, tático, estratégico, porque quando você está pleiteando uma promoção, você está brigando por uma nova posição dentro da sua área ou de outro setor, existem outras instâncias, outros cargos que o seu coordenador ou o seu gerente precisa convencer para que a sua promoção aconteça. Então, existe algo que vai além do que apenas a sua área, o seu setor e o seu cargo. O plano estratégico que olha lá na frente o futuro, ele precisa estar envolvido numa decisão de promoção. Assim como o plano tático está envolvido quando o time operacional está mudando de estratégia. Seja porque o time operacional tinha um protocolo a seguir e foi mudado, seja porque o time operacional tinha uma cadeia de suprimentos e que essa cadeia vai mudar. O plano tático precisa estar ali pronto para intervir, porque faz toda a diferença na estratégia a longo prazo da empresa. Então, quando a gente fala que você precisa tratar a sua carreira como longo prazo, médio e longo prazo, a gente está falando de você identificar nesse mercado ou na sua área, no seu segmento, qual vai ser o plano que você vai desenvolver de carreira para que, no momento certo, você tenha todas as ferramentas para o seu coordenador ou seu gerente brigarem pela sua promoção lá em cima no plano estratégico. É importante vocês entenderem que vem ali lifelong learning também, mas jornada de carreira como um todo. Muitas das pessoas, a Jaque está trazendo esse ponto, eu acho muito bom reforçar, mas muitas das pessoas veem a carreira como uma sprint. O que que é uma sprint? Um evento. E o evento tem início,
meio e fim. Carreira não, gente. Carreira é uma maratona. Ó, você tem que Uma estar sempre jornada. em ritmo, é uma jornada. Então, quando você toma uma decisão de vou entrar nesse cargo, vou, por exemplo, vou tomar uma decisão estratégica aqui na empresa e não vou falar nada com a parte tática nem operacional. Você está pensando só nesse evento aqui, que vai prejudicar a sua carreira como um todo, porque há um problema de quê? Comunicação. Aí, novamente, por que a comunicação é importante? O operacional, ele é ali, ó, ele está focado na execução. Se o líder não se comunica bem com as outras pessoas, o que que vai acontecer? Descer uma decisão super importante de estratégico. Então, vamos demitir 300 pessoas. Ou melhor, quero uma economia de 300 mil reais. Aí o líder entende economia, traduz na cabeça dele que é demissão e fala, pessoal, eu tive esse problema aqui na empresa. A menina chegou e falou, ó, eu falei, olha, eu quero economizar pessoas, então contrate contratantes até 5 mil reais. Ela foi, recebeu uma proposta de 8 mil e falou para a fornecedora assim: então, nós não vamos te contratar porque você está muito caro e nós não temos dinheiro. Ela era minha gestora. O fornecedor ficou louco. Como assim? Você fez a gente perder tempo e você já não sabia que você não teria dinheiro. Você não falou. Ela gerou todo um problema. E ela é o quê? Tático. Então, o tático não soube se comunicar com a parte da operação e gerou um problema de relacionamento para mim, que poderia virar, na parte que eu sou estratégico, né? No contexto aqui, que poderia virar um processo, uma difamação, né, pela empresa e perda de vendas, cafetaria operacional, que me provocaria ter que demitir pessoas porque eu perderia vendas. Então, quando você pensa, por que que eu não fui promovido ainda? E por que que elas estão falando tanto de comunicação? Porque a sua comunicação, se você estiver num cargo de tático e não for alinhada, não for polida, é isso, sofisticação. Quanto maior a senioridade, maior a sofisticação na fala, sofisticação nos pensamentos. Se você não tiver essa sofisticação, você vai trazer muito mais dor de cabeça, muito mais prejuízo para a empresa. Então, é muito legal o que a Jaque trouxe, porque é de vários pontos de vista. Do ponto de vista de ser promovido para gerente, por que que você não vai ser? Se for querer ser, tem que ter um relacionamento com todas as áreas. O operacional vai ser questionado, olha, você está sendo bem tratado pela minha gerente? Sim, ótimo. Então, ó, vou lá no estratégico. E aí, você conversa bem com ela? Nunca vi ela. Não vou promover para diretora. E aí, operacional querendo subir. E aí, tático? Eu fiquei sabendo que o operacional ali, a Julieta do caixa, ela tá querendo virar gerente, né? Julieta do caixa? Quem é a Julieta? Ela, uma das suas caixas. Eu tenho 40 caixas, eu não conheço nenhuma Julieta. Julieta não desenvolveu o relacionamento com o chefe dela ao ponto do chefe dela lembrar que ela existe. Mas ela faz um ótimo trabalho. Ela é pontual. Então, quem que foi lá perguntar sobre a posição da Julieta? Porque Julieta, lá no caixa, ela fazia network com os clientes, e um dos clientes, por acaso, era um estratégico. Então, o network dela foi assim, foi por fora. Então, quem está embaixo não pode conversar com quem está em cima? Um mito. Se você está na operação, você pode sim conversar com o estratégico. Não se sinta oprimido. As pessoas que, por exemplo, entram num elevador, vê o CEO dentro do elevador, fica calado. Eu sou operação, eu sou estagiário, eu não posso conversar com ele. Não tem esse medo. Essa, a não ser que você esteja numa empresa onde isso está muito claro, a maioria das empresas de hoje em dia já se atualizaram e elas veem valor quando você comunica com as pessoas, veem eles como outros seres humanos. Então, tem essa abertura. Quebra esse mito. Quer complementar, Jaque? Um bom dia, um cafezinho, uma boa tarde, não fazem mal para ninguém, né? E isso promove realmente vínculo e você se faz lembrado, mesmo que a pessoa não te conheça ainda. Então, avalie todo
o cenário que vocês estão hoje dentro da área que vocês atuam, o mercado, para que vocês possam identificar quais são essas posições que existem hoje na sua empresa, em qual delas você está, e aí sim, se você tivesse uma projeção de carreira, para onde você iria? É para o tático? É para o estratégico? Ou você poderia crescer dentro do operacional e dali passar para uma área mais tática? Quais são os recursos que te faltam? Porque aí sim você vai conseguir identificar como você personaliza a sua carreira para a vida que você deseja ter daqui para frente, no futuro próximo. Te vejo na próxima aula.